Alô, pessoas! Mona Lisa aqui do canal Dividindo Experiências e hoje eu quero te ajudar a ajudar o seu aluno. Isso mesmo, eu quero te ajudar a ajudar esse aluno no retorno às aulas. Então eu vou te dar algumas dicas do que você, professor articulado, professor que é atualizado, pode fazer para auxiliar esse aluno. Então depois da vinheta eu te conto um pouquinho mais. Esse é um vídeo assim mais para te orientar sobre algumas questões para você ajudar esse aluno a retomar as aulas depois de um período aí longo de férias. É óbvio que eu preciso deixar bem claro aqui neste vídeo que todas as dicas que eu vou te passar nele são com base na minha experiência profissional, na minha experiência enquanto docente. Então, para cada um pode soar de forma diferente, tá tudo bem, tá, gente? Então, cada um faz da maneira que achar mais necessário, mais interessante. Se alguma dica que eu te der aqui te servir, você usa, se não, você somente pula e vai para o próximo nível. Primeiro, você precisa ter a consciência que este seu aluno ainda, quando retornar às aulas, ainda estará em ritmo de férias. Então, você precisa situar esse aluno, você precisa lembrá-lo de que o período de aula já iniciou, né? E que ele precisa cumprir ali com as responsabilidades dele. Eu, geralmente, no começo, assim, na primeira semana, eu tô sempre lembrando os meus alunos que são do 6º ano, tá? Então, a minha base de experiência aqui é para alunos do 6º ano, mas nada que você possa não adaptar para as outras turmas. Você pode sim adaptar, na verdade. Então, assim, primeira coisa, a gente tem que explicar sobre a importância de cumprir os horários, de organizar o material escolar, que nada mais ruim para nós professores do que a gente ministrar uma aula do qual o aluno não tem material nenhum, né? Então, isso é bem chato, é bem complicado e atrapalha muito o desenvolvimento da aula, bem especificamente falando aqui. Nas primeiras semanas, então, a gente costuma fazer aquele período de retomada dos conteúdos do semestre anterior, né, que ele está retornando. Então, a gente faz aquela primeira semana, que é a semana de adaptação, onde a gente retoma alguns conceitos passados no semestre anterior, tá? É importante você explicar para esse aluno que ele precisa rever, ele precisa analisar, ele precisa lembrar desses conceitos para que, a partir do momento que você introduza o conteúdo novo, ele já esteja ciente de alguns outros conceitos que ele aprendeu. Eles sempre vão esquecer, tá? Isso é a verdade. Eles sempre vão esquecer, então você sempre faz um resumo, uma aula resumo, pega ali as suas aulas iniciais, faz uma aula resumo para ele só retomar esses conceitos. Precisa também, eu não sei se vocês fazem, mas eu costumo fazer bastante, que é passar lição de casa, porque eu gosto que ele retome esse conhecimento na casa, porque segundo aí uma curva de um estudo que eu li uma vez, quando esse assunto ele é retomado em alguns momentos fora da unidade escolar, esse conhecimento ele fixa um pouquinho mais, então eu gosto de passar, não todos os dias, tá, mas eu gosto ali de 2 ou 3 vezes por semana passar uma liçãozinha de casa para eles poderem reviver esses conceitos. Você precisa também fazer ali os seus combinados em sala de aula, e aí você pega a sua experiência do semestre anterior ou das turmas anteriores e já põe ali um contrato com eles, já faz um contrato de comportamento na sala de aula. Então, vou te dar um exemplo aqui do meu contrato de comportamento. Então, é assim, dei a minha aula, finalizei, fiz a atividade, tempo livre de vocês, e aí eu deixo mexer no celular, eu deixo conversar, eu deixo sentar em dupla, porque eu acho também que eles precisam desse momento de liberdade, dessa questão de autonomia, de falar, de dialogar. Então, meu combinado com eles, sempre no começo do bimestre eu faço isso, que é combinar que eu preciso passar o meu conteúdo, e após eu passar o meu conteúdo, o restante da aula, que seja 10, 15 minutos da aula que sobrar, é deles, é para eles conversarem, é para eles usarem o celular, porque eu sei que tem muito docente que não deixa o aluno usar o celular em sala de aula. É óbvio que se não tiver uma finalidade pedagógica, que é uma outra questão que a gente pode falar até em um outro vídeo, não tem muito funcionamento o uso desse celular em sala de aula, mas como eu já dei a minha aula, já ministrei minha aula, então eu acabo deixando esse aluno usar um pouco o celular em sala de aula. Eu sempre faço um cronograma em PDF dos conteúdos que a gente vai passar durante o bimestre. Então, eu coloco lá o tema. Nós vamos ver sobre texto narrativo. Então, eu coloco texto narrativo. Nós vamos ver sobre fake news. Então, eu coloco lá fake news. Nós vamos falar sobre pronomes. Então, eu coloco lá pronomes. Por que eu faço esse mapinha para eles? Porque eu acho que tem aluno, eu tenho certeza. Tem alguns alunos que eles gostam, eles são mais aplicados aos estudos. Então, eles gostam de pesquisar o tema antes. Então, eu
eu acho que isso faz total diferença para eles, para que eles se organizem, para que eles pesquisem o tema, para que a aula também no dia seja um pouco mais dinâmica, né? Que eles já tragam esse conhecimento, essa vivência deles, então é bem mais interessante. Então eu costumo fazer esse cronograma em PDF e eu mando no grupo da sala. Óbvio que os combinados acerca do uso de celular fora do horário de sua explicação, isso precisa ficar bem evidente e claro na primeira semana de aula. Eu, por exemplo, não deixo que usem o meu celular no momento da explicação, então eu peço que eles guardem o celular sempre que eu vou iniciar o conteúdo. Eu falo, por gentileza, guardem os seus celulares, tirem os fones de ouvido e vamos iniciar o conteúdo de hoje. Então todos, a partir do momento que eu falo isso, eles já se posicionam, já olham pro slide e a gente já começa a nossa aula. Então pra mim dá super certo esse combinado e funciona muito bem. E por fim, não menos importante, você precisa combinar as questões de respeito. Como é que esse aluno vai te tratar, né? Até onde ele pode ir, né? Porque tem aluno que costuma confundir a liberdade que você dá ali, uma conversa que você dá com uma liberdade maior, o uso de um vocabulário não adequado para falar com você. Então você precisa determinar esses limites, né? Até que ponto esse aluno pode dialogar comigo e sobre o que ele pode dialogar. Bom, eu acho que é isso nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se você tem alguma dica extra pra passar, tá bom? Um beijo pra você, até o próximo vídeo. Tchau!